versículo de número 7, até o versículo de número 9. Queria pedir para a irmã Caína ceder, doar, me presentear com essa mensagem, de maneira que eu possa pregar ela ainda bem for, né, professor? Palavra boa, viva e eficaz. A nossa querida irmã Valquíria, que falou aqui em Lucas capítulo 4. Eu gosto desse negócio. O povo, aí você deve estar se perguntando o que tem a ver esse texto aí com o Dia das Irmãs, pastor. Nada a ver com nada. Vamos lá. Diácono Enzo vai trazer água. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Versículo 9. Quantos podem ler comigo? Vamos lá? Na minha versão bíblica, Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Filipe tinha 4 filhas, em outra versão, virgens, que profetizavam. Eu estou quase acreditando que esta noite ainda Deus levantará aqui mulheres semelhantes às filhas de Filipe. Diga para alguém que está ao seu lado: não tem jeito. Diga: não tem jeito. A boca que Deus vai usar vai ser a sua. Quem é Filipe? Filipe, como bem explicou Lucas, ele é um dos 7. Quem são estes 7? Atos capítulo 6, versículo 5, inclui Filipe na lista dos que foram escolhidos para serem diáconos da igreja. Os diáconos iriam solucionar um problema que estava acontecendo com o crescimento da igreja primitiva. A igreja cresceu tanto que o pastor da igreja, pastor Pedro, não tinha como atender a todos, e houve uma murmuração. E esta murmuração, para a glória de Deus, gerou no coração de Pedro a inteligência, a ideia de levantar 7 varões que fossem cheios do Espírito Santo para servir a mesa do Senhor. Dentre estes estavam Prócoro, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia, Nicanor e então Filipe e Estevão. Estes 2 que falei por último, Filipe e Estevão, foram os que mais se destacaram dentre todos os discípulos até então, e a história afirma que este Filipe foi também discípulo de Jesus. Lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os 70, Filipe estava lá. Uma vez que ele estava lá, ele segue Jesus. Jesus é assunto aos céus e ele passa a seguir o irmão Pedro, o pastor Pedro, o apóstolo Pedro. E ele, dentro da necessidade da igreja, fazia parte, ou tinha as características necessárias para compor estes irmãos que serviriam a mesa. O irmão Pedro continuaria exercendo o ministério da palavra e o da oração.
e ele chama de importante negócio. Este Filipe se destaca a ponto de que ele, quando lemos o texto de Atos 21, é chamado de o evangelista. O evangelista, não é um evangelista, é o evangelista. Este irmão Filipe, a Bíblia diz que ele migra de Jerusalém logo após a morte de Estevão, quando Saulo perseguia a igreja e fere de morte ao irmão Estevão. Em Atos capítulo 8, versículo 1 está escrito: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Observe que dentre esses todos está o irmão Filipe. É possível provar a partir do versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando. Versículo 5: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe é um homem que, como diácono, é usado da porta da igreja para dentro, da porta para fora. O Espírito Santo o usava como um evangelista. O ministério de Filipe foi um ministério tão profícuo, um ministério tão produtivo, um ministério tão excelente, de tantos sinais, de tantas maravilhas, que eu acabei de narrar-lhes, que por intermédio de Filipe, Deus fazia sinais, Deus usava-o poderosamente. Então ele é, a partir deste período de dispersão da igreja, passaram a chamá-lo de evangelista Filipe. Filipe é tão usado por Deus, de maneira que o ministério de Filipe é marcado por grandes sinais. Além dele expulsar demônios, além dele curar enfermos, além dele levantar paralíticos, Filipe é um homem instruído com excelência nos textos sagrados. A saber, ele andava com Estevão, e dos diáconos que a Bíblia menciona, Estevão, antes de morrer, dá um show de história da Bíblia, dá uma ideia aos seus ouvintes o que é literalmente aquilo que nós chamamos de, à luz dos textos sagrados, que nós comparamos o Antigo com o Novo Testamento, as figuras e os cumprimentos. Ele dá uma ideia aos homens do que é tipologia bíblica. Era impossível Filipe ser um homem ruim no que ele fazia, a ponto de que em um certo dia o irmão Filipe estava à beira do caminho e vai passando pelo caminho dentro de seu carro, luxuoso, suntuoso, o servo da rainha. O servo da rainha, ele está passando, e quando ele vai passando, ele é conhecido por nós de o eunuco de Candace. Quando ele vai passando, ele está lendo o livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo comunica-se com Filipe, dizendo a ele: eis aí a sua oportunidade. Filipe se apresenta ao eunuco de Candace e diz a ele a vontade de Deus dentro desse texto sagrado. O eunuco tem uma pergunta, Filipe tem a resposta. Eunuco tem dúvidas e
o Felipe tem a habilidade, à luz das Escrituras, para interpretar o texto e trazer luz à escuridão do entendimento do eunuco de Candace. Logo que o eunuco de Candace entendeu o que é Bíblia, o que é salvação, o que é vida eterna, ele mesmo disse para Felipe: tem água aqui, o que impede de que eu seja batizado? Rapidamente Felipe disse: é lícito, é lícito. Agora, se você crê de todo o coração, se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor, ele logo grita: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Felipe desce do carro, batiza o eunuco aceita Jesus como Salvador, reconhece Jesus como Salvador, é batizado nas águas na mesma hora, e o texto diz que quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe, e quando Felipe deu por si, estava em uma cidade cujo nome é Azoto. Lá Felipe segue viagem, e o texto diz que Felipe evangelizava as cidades até chegar em Cesareia. Quando ele sai de Samaria, sai pregando, vai passando por todas as cidades circunvizinhas. Segundo a Bíblia, ou a geografia do texto, ele pregou nas margens de quase 80 cidades, pregando sem cessar, sem se esquecer de dizer para os homens que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e nos prepara para nos levar ao céu. Ele está pregando o Evangelho, ele está ministrando a palavra. Quando ele sai de Samaria, consegue chegar em Cesareia, aí que aprendemos com o texto que quando ele chega em Cesareia, ali em Cesareia, ele constituiu família. É nesse interregno que ele constitui família, que ele migra para Cesareia, que o irmão Paulo aceita Jesus como Salvador. É neste período que Paulo deixa de ser perseguidor e passa a ser pregador do Evangelho. É neste período que Paulo esquece de perseguir os crentes e vai pregar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta. Haja vista, o tempo vai passando. Lá no capítulo de número 21, aonde lemos, é que está inserido o que? O irmão Felipe está recebendo a visita, e a visita está, quem é que está nela? O irmão Paulo está também. Junto com Paulo está Lucas, porque quem escreve Atos é Lucas. E ele começa o versículo 7 dizendo: quanto a nós, ele estava junto. Eles foram até Cesareia, entraram na casa de Felipe, e quando entraram na casa de Felipe, Lucas dá ênfase dizendo: o evangelista. Lá eles descobrem que Felipe houvera estabelecido família, firmado estacas ali. Ele forma a família. Eu não sei qual é o nome da esposa de Felipe, eu não sei quais são os nomes das filhas de Felipe. Eu sei de uma coisa, que lá em Cesareia, aonde Paulo, aonde Lucas estão visitando Felipe, que já havia aberto uma igreja, já havia feito aquela região ser impregnada pelo Evangelho Salvador de Cristo, ali se descobre que o irmão Felipe é pai de 4 meninas, e estas meninas são profetizas, ou melhor dizendo, as meninas profetizavam. As meninas profetizavam. Você pode pegar na mão desta irmã, deste irmão que está ao teu lado e comunicar dizendo: na casa de Felipe tinha profetas. Deus usava as meninas
carinho, diga: lá na casa de Filipe, Deus usava as meninas. E na tua casa? E na tua casa? Quem é a profeta? Quem é a profetisa? Quem é a vaza lá? Quem é a irmã que roda? Há uma grande discussão nos núcleos teológicos acerca dos cessacionistas e acerca dos continuistas. Eu me lembro, estava fazendo um curso EAD na Faculdade Unida de Vitória. Eu estava neste dia em Botucatu, sentado dentro do carro assistindo a aula, quando começou uma grande confusão na sala de aula online. Ora, o professor tratava acerca do pentecostalismo pós-moderno, e dentro deste assunto ele levanta uma tese dizendo, ou um ponto na aula dizendo, porque temos aqui duas classes, temos os cessacionistas e temos também os continuistas, e ele começa a dar uma aula sobre o que é cessacionista. E dentro deste período que ele está falando, um aluno entra, liga o microfone e começa a falar: professor, deixa eu falar uma coisa. E o professor: só um minuto, meu filho. E ele entrava no professor: só uma palavra. E ele só pediu oportunidade para dizer: professor, eu também sou cessacionista. Quem são os cessacionistas? Os cessacionistas são aqueles que acreditam e têm a sua própria doutrina desenvolvida por sua própria metodeia, pela sua própria mente, de que o Pentecoste, que línguas estranhas, que profecia, que o exercício dos dons foi cessado, parou. Aonde, pastor? Lá na igreja primitiva. Eles dizem que este fenômeno chamado glossolalia, falar em outras línguas, só foi necessário para este povo, para aquele tempo, porque neste tempo era necessário mostrar muito poder para que as vidas fossem convencidas de que Jesus era o Senhor. E outros sim, só foi necessário porque os pregadores daqueles dias eram indoutos, não tinham gabaritos, não tinham estudos. Mas hoje não precisa mais, não é necessário, é simples. Vá até uma escola de inglês, faça o curso do CCAA, aprende a falar inglês. Vá até a escola de espanhol, aprenda espanhol. Fique 2 anos lá aprendendo espanhol. Aí sim você embarca em um avião e vai pregar na Espanha. Aí sim você embarca num avião e vai pregar na América. Faça um curso de francês e vai alcançar uma parte da África. Vai lá pregar, faz alguma coisa, mas não precisa mais de descer e se mover. Línguas estranhas não são necessárias. Cessou naquele tempo, cessou naquele dia. Eu particularmente tenho um amigo, pregador do evangelho, morador do bairro do Jardim Bandeirantes, aonde grande parte de vocês moram. Ele nunca sentou na cadeira para ouvir um hebreu falar, nunca sentou na cadeira para ouvir um professor de hebraico da aula, mas hoje ele é professor de hebraico, ele dá aula de hebraico. Pastor, como ele aprendeu? Vai perguntar para o cessacionista. Ele nunca entrou numa escola de música para aprender a tocar teclado, mas ele é tecladista. Pastor, quem ensinou ele? Pergunta para o cessacionista. Ele desenha caricatura como
este irmão prega como ninguém. Na minha concepção, na Zona Sul, tem sido um dos melhores pregadores da atualidade. Vou dar para você o nome dele, para você pesquisar depois. Oriosvaldo Gomes. Pergunta para ele se ele foi em escola aprender hebraico, mas ele fala em hebraico, e até os doutores da letra se assustam com a habilidade que ele recebeu. Ele não nasceu há 2000 anos atrás. Ele é bem mais novo do que eu, deve ter 26 anos no máximo. Quem ensinou isso para ele, pastor? Eu não fui. Foi alguém daqui? Vai perguntar então para o cessacionista, porque os cessacionistas dizem que não existe mais este mover do Espírito. Deus não usa mais ninguém em profecia. Você corre o risco de chegar na igreja de um destes e começar a falar em língua estranha, e alguém bater no seu ombro dizendo: meu irmão, aqui não, aqui você não pode. Tem um bom professor, eu vou dizer aqui, mas não fica com raiva dele não. MacArthur é cessacionista e diz que não tem jeito. O professor dando aula lá no núcleo que estava estudando, estava falando coisas como eu estou falando. Aí o aluno diz: acredito não, como que MacArthur é cessacionista? Eu não sabia que ele era. Que bênção, glória a Deus, eu também sou. Aí ele citou outro doutor, o reverendo Augusto Nicodemos, também é cessacionista. Está todo mundo feliz. Os cessacionistas da minha turma estão batendo palma e eu estou ali com o braço cruzado, o telefone pendurado no painel do carro. Eu não fico vermelho, mas acho que aquele dia eu fiquei. Quase que eu liguei o microfone e dei uma rajada de língua estranha, mas vai escandalizar, vou ficar na minha. Logo, o professor dando a aula disse: mas também eu quero falar para vocês que dentre esses grandes mestres que são cessacionistas, tem um grande mestre brasileiro da igreja presbiteriana, reverendo, aleluia, Hernandes Dias Lopes. Ele não é cessacionista, ele é continuista. Pastor Heber, quem são os continuistas? Os continuistas são aqueles que acreditam que o Deus que derramou poder na igreja primitiva é o mesmo Deus que derrama poder na igreja contemporânea. O Deus que usou o irmão Pedro é o mesmo Deus que usará o irmão José Luiz. O Deus que usou o irmão João é o mesmo Deus que usa o irmão Ailton. O Deus que usou o irmão Felipe é o mesmo Deus que usa o irmão Alexandre. O mesmo Deus que usou as filhas de Felipe é o mesmo Deus que usa a filha da dona Francisca. Oh, glória a Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. Derramou poder no passado e ainda derrama no presente. Oh, glória, oh, glória. O aluno que entrou de novo na aula de professor: oh, professor, peraí, professor, como assim, doutor Hernandes é continuista? Como é que pode? Ele é da mesma igreja do doutor Augustus. Como que eles são da mesma igreja? E um é continuista e o outro é cessacionista. E o professor foi terminando a aula dizendo: é isso aí, meu filho, creia na palavra de Deus, não na palavra dos homens. Creia na palavra de Deus, não na palavra dos homens. Só quem acredita que este mover continua, pegue na mão de alguém, olha no olho dele e diga: esta noite ainda Deus vai usar a minha boca, eu vou ser profeta sobre a tua vida, e a palavra que for liberada vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Só quem acredita. A irmã já ficou de pé, outra irmã já creu, o obreiro já creu. Olha aí, alguém acredita? Ainda ele faz, ainda ele batiza, ainda ele transforma, ainda ele liberta. Pegue na mão de alguém de novo e diga: o avivamento não acabou, o derramamento não acabou, o poder não parou, o azeite para se acabar os vasos, mas aonde tiver vaso, Deus ainda derrama da tua unção. Quem pode abrir a boca?
continuar até convencer você pela palavra. As filhas, oh glória, de Filipe profetizavam. As filhas de Filipe profetizavam. Este, no mínimo, deveria ser o desejo de todos os líderes. O líder do departamento, pelo menos os que trabalham comigo, desejam que os seus liderados sejam cheios do Espírito Santo. A senhora, no mínimo, deseja que os seus liderados, as suas lideradas sejam cheias do Espírito Santo. Missionária Valdice, no mínimo, tem desejado há muito que todos os companheiros que ela lidera sejam cheios do Espírito Santo. Esta turma que recebemos hoje, o desejo de um líder é que todos sejam cheios do Espírito Santo. Tem que provar na Bíblia, pastor. Essa é fácil. Números capítulo 11. Números capítulo de número 11, versículo 26. Versículo de número 26. Olha o desejo de um líder. Porém, no arraial ficaram dois homens. O nome de um era Eldade, o nome de outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. Olha o que eles faziam: e profetizavam no arraial. 27. Olha que coisa linda. Só porque eles estavam profetizando, correu um sensacionista. Correu um sensacionista e disse: Moisés, aleluia, Eldade e Medade profetizam no arraial. 28. Olha que coisa linda. E Josué sentava do lado de Moisés, assim como do lado me senta o irmão Jovassi, do outro lado o irmão Alexandre todos os dias, e do lado de lá os demais companheiros. Josué estava lá, ele era auxiliar de Moisés. Quando este jovem anunciou que tinha dois irmãos profetizando lá fora, na porta do arraial, o jovem escolhido respondendo disse: Senhor meu, Moisés proíbe-lhe. O jovem escolhido, o texto está falando do irmão Josué. Ele foi escolhido para suceder o irmão Moisés, aleluia. Mas ele já vinha contaminado com uma ideia de que acabou, não vai ter, não pode ter. Se pular, escandaliza. Se profetizar, escandaliza. Não faz isso não. Outro dia o irmão congregava aqui, saiu daqui, foi cultuar numa outra igreja. Aí chegou na igreja, Caína vai rir agora, e começou. O pastor levantou e disse: manda a irmã parar aí, isso aqui não é lugar de cabrita não. Mandou a irmã parar, chamou a irmã de cabrita porque não pulava. Que coisinha estranha. É um sensacionista que não acredita no mover de Deus. Eu, Heber de Souza Valério, quase entrei numa dessa outro dia. Eu era novo, aluno novo da teologia, e a gente que não conhece muito fica bobo quando não conhece bem e acha que sabe tudo. Um dia desse, levanta a mão, irmã Maísa. A irmã Maísa, levanta a mão assim, irmã Maísa, levanta a mão. Essa mulher deve ter 1,30 m. Ela levantou, saiu marchando lá para a porta. Eu sentado aqui do lado do pastor, disse: que coisa, é tanto movimento, é tanto barulho, eu vou mandar parar. Quando eu levantei para mandar a irmã Maísa parar, uma mão pousou no meu ombro e disse: senta e não toca não. Eu sentei. Quando a irmã Maísa virou de lá para cá, já não era só a Maísa, tinha na mão dela 2 espadas, e ela veio de lá para cá. Ela chegou na frente do altar. Eu disse: agora eu morro. Eu fui inventar de mexer, agora eu morro. E ela começou a cortar. Eu não nasci ontem, irmão. Vim da favela, dei um salto na minha cadeira e comecei a pular com ela. Eu disse: glória, é poder morrer, eu não vou. Sabe por que tem muita gente que não quer ter profeta em casa? Sabe por que tem muito pastor boca aberta que não quer ter profeta na igreja? Porque tem oculto, e profeta não pode ver nada oculto que ele revela. Profeta é maluco. Pega na mão do teu irmão, pega na mão dele, pega. Diga para ele: o meu desejo é o mesmo de
de Moisés. Olha o que Moisés está dizendo. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor me desse o seu Espírito. Levante a tua mão. Esta noite Deus levantará pelo menos 200 aqui com a unção profética, que vai profetizar e vai dizer para o mundo: há poder, há poder, há poder. Em desejo de mim, que todos sejam profetas. Não vai dar para correr hoje, não. Hoje eu vou buscar em casa. Hoje eu busco em casa. Jeová falou, já deixa para entregar. Hoje ninguém corre. Escuta aí. Profeta fala. É vontade de líderes que todos sejam profetas. Ah, pastor, mas aí é coisa terrena. É vontade de homens. Ah, é? Vamos para a Bíblia. É vontade de Deus também que todos sejam profetas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu poderia ler Joel 2, mas vou ler capítulo de Atos 2. Atos 2, versículo 17. Olha o sermão do irmão Pedro. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas farão o quê? Profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Vou repetir: filhos e filhas, meninos e meninas. Aleluia. Os vossos jovens até a idade, os vossos velhos, volta. Deixa eu interpretar o texto. Isso, os jovens. Não, pastor, que eu sou muito jovem ainda. Você também. Deus quer que você seja profeta. Ah, pastor, para mim não dá mais. Olha a cor do meu cabelo, olha as minhas rugas. Eu já não posso mais me locomover. Eu tenho tudo de ide, pastor. Mas a Bíblia diz que os velhos também sonharão sonhos. Pegue na mão de alguém e diga: não tem para onde correr. É velho, é jovem, é menino, é menina. Versículo 18, vai, 18, corre não. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Servos e servas, não importa o seu poder aquisitivo. Ela mora na favela, no barraco de madeira, mas pode ser profeta. Ele mora no Morumbi, mas pode ser profeta. Ele mora no Paraisópolis, mas pode ser profeta. Ele mora na favela do Parque Santo Antônio, como eu nasci, mas pode ser profeta. Ah, pastor, qual é a cor? Não tem cor. É branco, é preto, é amarelo, é brasileiro, é japonês, é indiano. Eita glória, tem que ser profeta. Levante a tua mão. Procure alguém que você sentiu. Coloque a mão no ombro dele e disse: diga: Deus vai usar a tua boca para mim hoje. Deus vai usar a minha boca para você. Deus vai usar a tua boca para mim. Deus vai usar a minha boca para você. Deus vai. É Deus que quer. Deus quer. O maior teólogo de todos os tempos. O nome dele, pastor Paulo. Olha o que Paulo diz: todos vocês, capítulo 14, versículo 31 do 1 Coríntios. Vou esperar para poder firmar na Bíblia, senão no final não tem resultado. Porque todos, quantos podem? É nada. Quantos podem? Versículo de número 1 de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Aleluia, glória a Deus. Seguiu, amor.
Procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente o de profetizar. Profetizar. Vai doer, mas eu vou falar. Paulo não mandou você ir procurar um profeta. Paulo mandou você ir procurar o dom. Ah, não pegou. Os pregadores que falam, você não pegou. Tipo assim, você é burro. Não, você não é burro. Você entendeu? Paulo não mandou você procurar o profeta. Paulo mandou você procurar o dom. Paulo não mandou você ir para o disco de profecia. Paulo mandou você ir procurar o dom da profecia. Paulo não mandou você ligar de madrugada para um profeta. Paulo disse: procura o dom. Aí a pergunta é: onde eu acho esse dom, pastor? Você acha dentro do esconderijo do Altíssimo, lá na sombra do Onipotente. Pastor, e como é que entra nesse esconderijo? Primeiro que esse esconderijo, como eu disse quinta-feira, repito, esse esconderijo tem dono, e o dono dele é o Senhor. Agora, para entrar no esconderijo, só consegue entrar de joelho. Só entra de joelho, aí você desce e fala: Jeová, está na tua palavra que o Senhor dá. Eu quero o dom de profetizar. Eu quero o dom de profetizar. Eu quero liberar uma palavra profética. Aí já é outra coisa. Aí já é uma outra coisa. Por quê, pastor? Porque dom de profetizar você recebe aqui de cima e esparrama aqui embaixo. Agora a palavra profética você pega aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo. Quer ver? Eu tenho uma guardada para você aqui. Você quer ver? Lá vai a primeira, vai a primeira. Ezequiel 34, versículo de número 26. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, farei descer a chuva a seu tempo. Chuva de bênção será, chuva de bênção será. Pega na mão desse teu irmão, pega rápido, diga para ele: fecha o guarda-chuva, sai da cobertura, entra debaixo desta chuva profética. Entra debaixo desta chuva. Para quê, pastor? Porque vem aí uma chuva de bênção sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério, sobre a tua saúde. Quem recebe? Quem recebe? Receba agora! Aqui. Eu só libero uma palavra profética, pastor. Eu só libero uma palavra profética, pastor, se Deus mandar. Se Deus não mandar, eu não libero. Então vai pegar a escada de Jacó, vai trocar uma ideia com Elias. Olha o que Elias disse: tão certo como vive o Senhor, cuja face estou, segundo a minha palavra, não vai chover. Jeová disse: gostei, Elias. Trancou o céu, não vai chover, e não choveu. Quem mandou Elias falar, pastor, foi Deus? Não. E por que Elias falou, pastor? Porque ele tinha comunhão, intimidade e ousadia. Porque a Bíblia diz: quando entrares no santo lugar, entre com ousadia. Agora eu te provoco, levanta o dedo assim comigo, aponta entre os olhos de alguém e diga: eu estou profetizando. Se prepare. O que Deus fez parar, Ele vai fazer o Senhor ver. O que Deus trancou, Ele vai abrir. Ele vai. Calama. Calama. Pastor, tu também doido hoje. Eu cheguei aqui às 7 horas, meu filho. Fica tranquilo. Tá doido? Não, meu filho. Tá amanhã. Pegue na mão deste irmão. Pegue. Diga pra ele. Diga assim, ó. Tô sentindo. De te falar umas coisas. E já vai a primeira. Assim te diz o Senhor: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Este levante de Satanás não te acerta.
se acerta. Eu sinto Deus. Eu sinto Jesus me convidando para entrar na marcha aqui. Tem filha de Felipe aqui. Tem filha de Felipe aqui. Tem filha de Felipe aqui. Porque filha de Felipe profetiza. Filha de Felipe profetiza. Filha de Felipe profetiza. Amanas. Nova choro bacana. Queremos suimicar. Amanagassa. Calamatora na casa. Amanagato. Eu estava orando de manhã cedo aqui. Calamatora me camanarraça. Quando eu orava aqui de manhã cedo na minha costa, aqui na nave da igreja, tinha duas rodas. Uma roda grande e uma roda pequena. E aí você não é obrigado a crer. Mas o Espírito Santo abriu minha visão. E a roda grande passava por dentro da pequena. Eu disse, que é isso, Jeová? Jesus me disse, quando você for ministrar à noite, eu vou te dar o sinal. E o sinal acabou de chegar. O Senhor está dizendo para eu dizer para pelo menos todos que aqui estão: se prepare para começar a viver coisas absurdas. Coisas absurdas. Levante o teu dedo, tu é profeta. Tem filha de Felipe aqui. Aponte para alguém e diga: você não está entendendo, meu irmão. O que Deus vai fazer vai escandalizar o sistema. Vai escandalizar. Vai. Tem filha de Felipe aqui. Alex, tem filha de Felipe aqui. Ainda tem profetisas aqui. Pastor, lá em casa, lá na tua casa, está precisando de profeta. Abre a tua boca e diga amém. Até hoje, Satanás, você fez bagunça, mas a partir de agora é Jeová. Quem recebe isso? O Brasil não está precisando de mais político. O Brasil está precisando é de profeta. Laço de calavai, que é sempre a fá, torminense. Eu abro esta carteira diante de ti. Como na sombra valécia. E trago na tua mão aqui um tipo de pequeno evidência. Eita, Enitrominise de Calamanassone que me raio, só para o tudo certo, pai. Você quer levar sobre quem leva do que a nação? Ele me mostrou de onde diz lá. Eu sou teu provedor. Tu não serás envergonhada. Remanacandalamantoria me salve, plá. Eu trago nas tuas mãos a quantidade que você vai pedir. Se prepare, porque eu vou escandalizar. Quem olha e diz agora, cabrão, eu te digo, se prepare, porque é tempo novo. Eu sinto Deus, pega a mão de alguém, pega a mão, tô doido, pega a mão de alguém, diga pra ela, você está preparado, não, diga, você está preparada, você nem tem roupa para esse evento, porque o que Deus vai fazer, vai chamar a atenção dos incrédulos, dos mentirosos, dos fofoqueiros, dos apovios, do caluniador, e todos vão ter que dizer: é Deus.
O homem não tem o bálsamo que você precisa. Ele é como nuvem de calacial. O homem não tem o bálsamo na proporção que você precisa. E você diz: Deus, até quando? Até quando? Até quando eu desci na terra para te responder? Eu sou Deus que coloquei limite nos mares, e também sou Deus que coloca o limite nos homens. Desce com provisão, agindo dentro da tua casa. Vais ouvir o meu caminhar lá dentro. Não te assombre, não te assuste. Sou eu, teu Deus, que desço como o julgador da tua causa. Se prepare, porque desço como varão guerreiro. A espada de justiça desce cortante e penetrante, e contigo deixa minha paz. Glória, pegue na mão de alguém, coloque ele de pé, coloque ele de pé, coloca ela de pé, e diga: tem filha de Felipe aqui. O negócio não acabou. Diga, não acabou. Ainda tem profeta na terra. Oh glória! Oh glória! Aleluia! É vontade de Deus que haja profeta. Sabe por que muita coisa não vira, não funciona? Que está esperando alguém vir para profetizar. Deus me trouxe para te dizer: a tua boca que eu quero usar. Porque lá na igreja que eu conecto tem um moço lá que é vaso. Não, porque na igreja que eu conecto tem umas missionárias no pé, um sapato de fogo. É não. Deus quer usar a sua boca. Deus quer usar você na autoridade que usou Abraão. Assim, pastor. Só estava Abraão e o menino. Olha que luta. Subiu. Aí o menino é perguntador. Ele fala assim: pai, se ele fosse lá da tua terra, né, irmão? Não, pai. Pai, tem lenha, tem cutelo, tem fogo, pai. Cadê o cordeiro? Eu não estava lá, mas vou exagerar na minha figura aqui. Abraão faz terra, cante na prova. Pai, não é para marchar. Cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Vamos. Entendi não, pastor. Se que Abraão descer, eu vou descer lá embaixo. Vou descer lá para ver se Deus vai usar alguém. Tem um profeta aí? Nada. Não, quando chegar lá em cima, eu te respondo. É nada, meu filho. A resposta aqui, ó, na profecia. Cadê cordeiro? Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Ó, que é, meu filho? Que é, Jeová? Poderão esses ossos. Ezequiel 37. Poderão esses ossos viver? Aí Kielzinho fala assim: eu sei não, Jeová. Tu que sabe. 2. Jeová pega Ezequiel e faz dar um rolê. Porque Jeová faz isso. Deixa eu pegar na tua mão, aproveitar a sua macia da sua mão. Aleluia. Não faz dar um rolê no vale. Vem cá, meu filho, vem cá. Olha aí esse vale, ó. Tô vendo, Jeová. O que você está vendo? É muito osso seco. É 3. Estou vendo. E aí? Poderão viver estes ossos? Diga para seu irmão, diga com carinho, diga assim, meu irmãozinho, diga meu irmão. Não, irmãozinho não. Diga meu irmão. O osso não ressuscita. Quem ressuscita é defunto. Cadáver. Corpo em estado de decomposição. Osso não. Sabe o que Ezequiel falou? Olha cá. Jeová, tu que sabe. Meu Deus. Deus. Aleluia. Só um pegou.
Ele poderia dizer: Jeová, isso aqui não tem jeito não, sabe por quê? Porque eu ouço. Eu já li no antigo, lá atrás, antes de mim, da minha geração, que caiu um defunto nos ossos. Você não pegou agora essa referência? Nos ossos do profeta Eliseu. Aí tocou no osso e ressuscitou. Agora, osso. Ele poderia dizer, mas ele é profeta. Minha mente está dentro do céu. Como você me pede? Ele é profeta. Coloquei você de pé, igual eu estou te segurando, mas vou parar. Ele é profeta. Já vai. O senhor que sabe, tipo assim, quero ver o que vem depois. Tu sabes. Olha para teu irmão e pergunta assim: a situação lá tem jeito? Tu sabes. Tu sabes, Senhor. Glória a Deus. Você vai maluco? Esse o senhor sabe significa assim: eu quero ver o que vem depois. 4. Versículo 4. Então me diz, olha que Jeová disse. Na ótica humana não tem jeito, mas se profetizar tem jeito. Você não pegou de cara. Então, olha o texto como é que começa, irmão. Então. Pegou aí, Elton? Então me disse, profetiza, sobre os ossos. Aleluia! Só que você vai falar o que eu colocar na tua boca. O que é, Jeová? Ossos secos. Aqui virou tudo, irmão. Ossos secos. Ouve. Deixa eu dar uma aula para você de... Como é que chama o corpo humano? Anatomia. Obrigado, Policarpo. Olha como Deus é doido, maluco. O aparelho auditivo é formado ou composto por 3 ossos: martelo, estribo e bigorna. Quando o som entra, eles vibram e o cérebro interpreta o som. Você deu glória à toa, porque é um vale de ossos secos, não tem cérebro. É Deus. Aleluia. Eu senti o céu dentro de mim. Não tem cérebro. É cérebro mesmo? Tá certo? Certo, Policarpo? Cérebro. Não tem. Ele pode dizer assim: Jeová, mas eu conheço aí a anatomia, né? Mas se eu falar, Jeová, peraí. São os menores ossos do corpo humano. No meio desse vale todo, onde que estão? Você quer ir embora? Já pode começar a ir saindo. Mas não vai perder essa oportunidade. Dá uma glória comigo aqui. Segura aí. Escuta. Ele não perguntou nada. Versículo 4, 5. Assim diz o Senhor Jeová. Aqui não é Deus falando, não. Aqui é Ezequiel dizendo: se o Senhor mandou, está mandado. Lá vai. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Quer mais um pouquinho? O corpo humano possui 206 ossos na idade adulta: estribo, martelo, bigorna, crânio, caixa craniana, taço, metatarso, carpo, policarpo. Tem tudo, irmão. Tem sesamoide, noide, tem medial, proximal, anelar. Tem tudo aí. Costela, arcada dental. Tem tudo aí. 27 no pé, 26 na mão. Tem tudo aí no seu corpo. Fêmur, tem tudo. Qual que é aquele seu quebrou, como chama também? Tíbia, fíbia, perônio, tem tudo aí no corpo humano. Aí diz assim: eu estou falando não é só com martelo, estribo, bigorna, não. Estes ossos, todos. O vale era de pura desordem, de pura bagunça. Mas quando chegou um profeta lá, aleluia, e liberou a palavra, martelo, estribo e bigorna fez assim, diz assim: esse corpo é meu. Taço, metatarso, fêmur, moide, sesamoide, falange proximal, falange, falanginha, falangeta, caixa craniana, ossos, porque nos teus ossos, ai Jesus, nos teus ossos está o seu DNA, então não pode ir para outro corpo.
Fala, irmão, que é seu, é seu. O texto continua dizendo assim: e ouve-se um ruído e um rebuliço. Que ruído e rebuliço era esse? Irmão, assim, tem duas baquetas ali. Pega lá, corre. Pega lá, pega. Isso, as duas. Bate uma na outra. Meu Deus. Aleluia. Um corpo. Outro 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 corpo. Quando Ezequiel olhou e disse: eita! Agora não é mais um vale de ossos, é um exército! É um exército! É um exército! Pega na mão desse irmão, pega. Eita, Deus fiel, aleluia. Grande Deus, veio a glória. Aleluia. Meu som acabou! Oh, Jesus fiel, aleluia, glória a Deus. Bora, irmão! Glória! Aleluia. É o Senhor, Rei da glória. Pegou na mão do teu irmão e pegou assim: esse vale de problemas se tornará um exército quando você for no vale um profeta. Assim te diz o Deus: abra bem a tua boca e eu te encherei. Fica de frente para alguém rapidamente. Fica de frente para o teu irmão. Fica assim. Diga: eu sou profeta. Diga: eu sou profeta. Deus vai usar a tua boca para mim e a minha boca para você. Diga para ele: a tua casa será chamada casa de adoradores. Diga para ele: a tua família será família próspera, abençoada, poderosa em Deus. Diga: os caídos serão levantados, os fracos receberão força. Quem parou vai entrar na marcha. Receba autoridade para profetizar. Profetiza. Eu senti que cheguei na casa de Filipe, Fabiana, e aqui tem profetisas, aqui tem profetas. É mais oh glória! Deixa eu entregar uma profecia aqui. O diabo preparou uma sepultura, mas assim te diz o Senhor: eu já fechei ela. O diabo preparou um esquema contra a tua casa, mas assim te diz o Senhor: eu já cortei o laço. Se prepare para o culto de ações de graça, porque eu vou fazer. Eu vou dar 3 segundos para você começar a orar, porque esta semana eu vou ver resultado de crente profetizando nas redes sociais. Faz uma oração profética. Faz uma oração profetizando mudança de vida. Faz uma oração profetizando portas abertas num país de 13 milhões de desempregados. Ore. Para de reclamar da gasolina, irmão. Ora para Deus aumentar, para Deus prosperar o seu salário. Ore. Abra a boca e ore. Você está esperando eu profetizar, né? Mas Deus quer levantar você. Deus quer usar você. Vem orar, Fabiano. Ora por ele. Senhor, nós cremos, ó Pai amado, que diante de nós já há uma porta aberta. Eu creio, Senhor Jesus, por a palavra que já fora liberada. Tudo aquilo que nós profetizamos em teu nome, Jesus, os nossos olhos alcançarão. Eu profetizo salvação no meio da minha família. Eu profetizo
profetizo cura sobre a minha vida. Eu profetizo cura sobre a tua vida. Eu profetizo restauração no meio da tua casa, no meio da tua família. O que você precisa, profetiza aí no nome de Jesus. Profetiza, seja ousada, seja ousado, libera a palavra sobre a tua casa. O Senhor na noite de hoje já te deu autoridade. Libera a palavra. Quando entrares lá, sobre o teu lar, quando pisares lá dentro, libera a palavra. O que você precisa nessa noite? Que o Senhor mova a sua noite naquele lugar. O que você precisa? Que o Senhor ajude lá dentro nessa noite. Libera a palavra. Porque quando você chegar lá, você vai ser o profeta que Deus vai usar. E tu vai achar lá dentro. Tu tem coragem? Tu tem coragem? Tu tem autoridade na noite de hoje. Deus já te encheu de autoridade. Quando botares a mão na maçaneta da porta, quando fares em casa, profeta, ela profetiza que está entrando e libera a palavra lá dentro. Hoje eu profetizo sobre o meu lar que os meus filhos serão bênção na casa do Senhor. Hoje eu libero sobre o meu lar que o meu esposo vai ser um profeta do Senhor. Hoje eu libero sobre o meu lar que vai ser um lar de paz, um lar de alegria. Eu libero sobre o meu lar as bênçãos do Senhor, porque o Senhor já me deu autoridade para profetizar. Visita meu lar, papai. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus Santo. São os profetas, são os profetisas nesta noite. A autoridade de Deus sobre a tua vida, tão grande, tão poderosa, que você não imagina. Na madrugada desse dia, Deus mostrou a mim a ousadia que Ele já tinha colocado sobre a minha vida. Tem hora que o Pai, Ele senta a gente para conversar tete a tete, para nos lembrar algumas coisas que Ele já nos deu. Aí Ele disse na madrugada para mim: eu já tenho autoridade sobre a adversidade. Deus, as cadeias que sejam abertas, profetiza que quem está preso espiritualmente seja liberto, o cativo seja colocado em liberdade. Profetiza nessa noite no nome de Jesus. Você que saiu da sua casa e saiu e falou: Deus, fala comigo nessa noite.
Aleluia. E o Senhor está falando fortemente ao teu coração. Está vendo o teu coração também? Ele te chama nessa noite para aceitá-lo como suficiente Salvador da sua vida. Aleluia, Jesus. Não endureçais o vosso coração. Aleluia. Jesus te chama nessa noite, vem. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero mudar a tua história nessa noite. Glória a Deus. Vem, Jesus te chama nessa noite. Glória a Deus. Jesus te concede essa oportunidade. Sim, meu Deus, trabalha. Sim, meu Deus, vai quebrar as correntes de Jesus. Aleluia, sério, mentira, que massa. Jesus te chama nessa noite, vem. Alaba suite, rinite, olemi kamanaga suite, remas. Uremi kamanaga remas, uremi kamanaga. Tem uma vida para Jesus aqui nessa noite. Ele te vai arrebatar a terra, suite, rinite, minas. As correntes estão quebrando. Aleluia. Oh, Jesus. Deus visita a tua saúde nessa Levanta suas mãos para cá, vamos orar. Qual o seu nome? Laura. Levanta suas mãos para cá, vamos orar. Sentado mesmo. Maravilhoso eterno Deus. Aqui está a Laura, Senhor, meu Deus, te aceitando como único e suficiente Salvador da tua vida. Senhor Deus, escreva o seu nome no livro da vida. Segure em suas mãos. Guie os seus passos, Senhor, meu Deus. Que ela não venha olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que ela possa prosseguir para o alvo que é o Senhor Jesus. Senhor Deus, eu te peço, abençoe a tua filha, a família da tua serva, é o que eu te peço nessa noite, no nome bom e precioso de Jesus. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Ana Júlia. Senhor meu Deus, aqui está Ana Júlia, Senhor meu Deus, te aceitando como único, suficiente Salvador. Também te peço, escreva o seu nome no livro da vida. Senhor Deus, que os passos dela, que ela não venha olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que ela possa prosseguir para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu te peço nessa noite, abençoe a vida dela, e aonde ela passar, meu Deus, que ela venha ser o sal e a luz do mundo. Senhor meu Deus, eu te peço no nome de Jesus. Amém?